Este mês nós estamos falando de unidade, comunhão, comunidade, uns aos outros. E fecharemos no último domingo, que é o próximo domingo, com a nossa conferência, com esse título também. No primeiro domingo eu compartilhei sobre o tema Prosseguindo em Comunhão. E nós lemos o Salmo de número 133. Depois o pastor Davi compartilhou com o tema Juntos, lá em Atos, capítulo 2, verso 44. Domingo passado a Dani compartilhou com o tema Perdão, de Mateus 18. Você estava de manhã, né? 18, capítulo 18, versos do 15 ao 20. E hoje nós veremos Lucas, capítulo 6, sobre o tema diversidade caminhando com unidade. Amém? Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, bem fácil de encontrar ali no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, chega ali já no terceiro livro. Capítulo 6, nós vamos ler do verso 12 ao 17. Diz assim: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Fala aos nossos corações, doce Espírito Santo, e que mexa conosco esta noite e nos transforme, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. O ano que vem tem Copa do Mundo, né? De futebol. Tem Copa do Mundo de futebol. E esta Copa acontecerá em 3 países. Quem não está sabendo, fique sabendo hoje. Acontecerá em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. E aqui nós vemos, né, entre esses 3 países fazendo uma Copa do Mundo, nós vemos uma diversidade de cultura, porém, para ser realizado, precisa de uma unidade. Então, uma diversidade com unidade. E nós, como brasileiros, né, conhecidos por aí afora como país do futebol, nós estamos, talvez nem todos, mas muitos, talvez a maioria, olhando para esta Copa, não é? Será que estamos ligados como era antes? Eu lembro no ano de 1982, bem lá atrás, alguns de vocês nem nascido tinham ainda. E aquele italiano, Paulo Rossi, fez 3 gols do time do Brasil e nós fomos eliminados. Aquela seleção conhecida como a seleção Canarinho, Zico e companhia. Eu nem fui para a aula, eu só chorava porque tinha sido eliminado. Mas às vezes, hoje em dia, eu tenho a impressão que nós não estamos tão ligados assim como era antes. Às vezes eu tenho esta impressão. Às vezes parece que perdeu a essência, né, o nosso futebol. A gente tem acompanhado, ou nós acompanhamos os jogadores, as convocações,
Semana passada nós vimos o craque Neymar cair em campo, em pranto, chorando, né? Será que aí fica aquela pergunta, será que ele estará bem para a Copa do Mundo? Será que ele se recupera? Tomara, né? Tomara. Estamos até de técnico estrangeiro, né? Um italiano, com esquema europeu, treinando jogadores brasileiros. Mas a maioria dos jogadores, ou quase todos, né, já jogam lá na Europa, acho que não vai ter tanto problema assim. Mas será que ele fica até lá? Será que ele fica? Será que ele conseguirá trazer uma unidade no grupo, como aquele último técnico da seleção brasileira, aquela campeã de 2002? Né? Nós conhecemos ele, Luiz Felipe Scolari, né? Que ficou conhecida como a família Scolari. Ele conseguiu trazer esta unidade para o grupo. E nós somos um bando de torcedores, né, que gostamos e acompanhamos. Se não é o futebol, acompanhamos outros esportes. Mas nós ficamos olhando as outras seleções. Será que a Argentina vai levar o Messi ou não? Será que a Espanha vem forte, vem assim como a França? Tem os ingleses, os alemães que vêm se recuperando e tem uma camisa pesada. Temos até torcido para os nossos irmãos portugueses. Será que Portugal de Cristiano Ronaldo vai ter já quase 42 anos? Será que ele vai? A gente faz essas avaliações, né? Nós somos milhões de técnicos, nós brasileiros, e nós analisamos o elenco, analisamos o técnico, as estratégias, o adversário, nós olhamos com eles, olhamos e analisamos os mais velhos do grupo, o craque do elenco, aquele jovem promissor, aquele jogador que está destacando, nós olhamos tudo isso. Agora, imaginem uma situação, pegarmos uma lista de convocados e nós vamos lendo, nome após nome. E não tem ninguém nessa lista que nós reconhecemos. E logo a gente pensa, quem são esses caras aí, convocados? Quem são eles? E todos ali que a gente olha, nunca jogaram uma partida de futebol profissional. Nunca. São jogadores de fim de semana, assim como nós. Jogadores de fim de semana. O que você pensaria? O que você diria a respeito dessa seleção? Não vai passar nem das oitavas, nem da fase de grupo vai passar. Quando olhamos para a lista que nós acabamos de ler, ninguém aqui tem um grande histórico de contribuição. Porque nós olhamos essa lista desses homens aqui, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, que é filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e Judas Iscariotes. E nós, muitas vezes, pensamos, não tem nenhum escribazinho aqui. Nenhum escribazinho aqui. Nenhum escriba para garantir o entendimento da lei. Não tem nenhum ricaço aqui também. Nenhum ricaço para garantir as finanças para o bom andamento do grupo. Também não encontramos. Não tem nenhum famosão da Galileia para começar grande e trazer prestígio e trazer, quem sabe, pelo seu nome, uma multidão. Também não achamos. Talvez um político local ou um influencer do YouTube que tivesse pelo menos 1 milhão de seguidores para atrair multidões.
também não vemos aqui. Também não vemos. Diante da sabedoria do homem, irmãos, só existe aqui um bando de improváveis. Diante da sabedoria do homem aqui, só existe um bando de improváveis. Improváveis escolhidos a dedo pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor, que passou a noite toda em claro, conversando e ouvindo o Pai. Orando e ouvindo o Papai. Amados, nunca será o homem encontrando a verdade. Nunca. Nunca será o homem encontrando a verdade, mas é a verdade que encontra o homem. É a verdade que encontra o homem. E quando esta verdade nos encontra, muda tudo. Muda tudo. Uma verdade que não é um conceito, não é uma ideia, não é uma estratégia, não é um estado de mente. Esta verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando Ele nos encontra, tudo muda, tudo muda. Timothy Keller, ele disse a seguinte, não é nem frase, é quase um meio texto aqui. Se o evangelho verdadeiro for realmente aceito no seu coração, ele remove a necessidade que você tem de ser respeitado, apreciado e de ser sempre bem visto o tempo todo. Remove a necessidade de que tudo na sua vida tem que correr bem. Remove a necessidade de ter poder sobre a vida dos outros, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é ritualismo, ele não é legalismo, não é um conjunto de regras morais, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Conforme está escrito lá em Romanos 1,16, é ser liberto, liberto. É um encontro fascinante com um amor incondicional do Pai. Pela graça de Jesus Cristo, pela graça do nosso Senhor. É perdão, é choro, é arrependimento, é vida eterna, é remissão das nossas vidas, é um desejo de abraçar e de adorar prostrado, é também celebração, e é se entregar plenamente à missão que nós fomos convocados. É festa no nosso coração. É festa no nosso coração. É se emocionar diante do versículo que Pedro escreve, lá em 1 Pedro capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam, se alegram com a indescritível e glorioso júbilo. E no versículo 9, pois vocês estão realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Amado, não é o valor de quem é chamado. Não é o valor de quem é chamado. É o valor de quem chama. De quem chama o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós temos que lembrar disso o tempo todo, esta redenção, porque isso tranquiliza os nossos corações e nos coloca no prumo, nos coloca no lugar certo. Na história de C.S. Lewis, ele descobriu o amor
na relação, no seu relacionamento, no dia a dia. E tem um escrito dele que fala que C.S. Lewis não foi um dos grandes, que C.S. Lewis foi um dos grandes vultos da fé cristã, não é? Tem vários livros, várias obras maravilhosas deste homem. E ao casar-se com uma mulher doente, divorciada e improvável, ele descobriu o amor verdadeiro. Ele era um intelectual cristão brilhante, escrevia sobre a fé, sobre moral, e escrevia de forma, com amor, uma forma que quase sagrada a maneira que ele escrevia. Mas ele passou a sua vida quase inteira sem viver o que escrevia. E Joy apareceu em sua vida como uma tempestade. Ela era poeta americana, ex-ateia e recém-divorciada de um homem alcoólatra. Ela foi tudo menos o que esperavam para um grande autor cristão, como C.S. Lewis. Joy era meiga, não era meiga, ela era intensa, provocativa, mas inteligente demais. Esse é o retrato dela. Lewis era um tímido teólogo até então, se viu confrontado e estranhamente vivo. O que começou como uma amizade intelectual, floresceu em admiração profunda, mas não foi romance à primeira vista, foi necessidade. Necessidade. E logo em seguida, quando eles se conheceram, Joy adoeceu com um câncer terminal. E para que ela tivesse residência no Reino Unido, C.S. Lewis se casou com ela no hospital. No início, um ato de compaixão. Logo depois, um amor inegável. Inegável. E nos anos seguintes, Lewis cuidou de Joy até o fim da sua vida. E pela primeira vez entendeu o que ele mesmo pregava. O que ele pregava. O amor real, ele é sacrificial. O amor real é sacrificial. Não escolhe cenário ideal, escolhe o outro. Escolhe o outro. Mesmo doente, imperfeito, improvável. E após a morte dela, no hospital, Lewis escreveu: nunca soube que a dor fosse tão profunda, e o amor também não. Foi quando ele mais sofreu, foi também quando ele mais entendeu sobre o Senhor. E Lewis não se casou mais. Um amor que ele entendeu o que verdadeiramente significa entregar, servir, chorar, mas mesmo assim permanecer até o fim. Permanecer. Você já viu algo assim? Ou você já viveu algo assim? Relações que te desafiaram mais do que te confortaram. Não é? Hoje, quando lemos essa lista aqui, nós sabemos e nós reconhecemos os nomes, porque a obra nos entregou, foi entregue completa. Nós olhamos a obra da Escritura e ela está completa. Então nós reconhecemos, mas no dia nós não conheceríamos não essa lista. Com certeza. Talvez você faria como os fariseus, de nem acreditar no Filho do Homem. Nem acreditar no Filho do Homem. Ou você pensaria, Jesus quer estabelecer um reino com isso aqui? Com esta lista? Nenhum de nós tem essa função histórica dos apóstolos. Nenhum de nós.
mas somos parte do plano dele. Ele nos convoca para saber ser parte do plano dele. E o Senhor Jesus quer edificar a sua igreja usando você, cristão. Usando você. Por isso que ele te deu dons, talentos, e ele te capacita e te ferramenta para isso. Não é? Aliás, quando a gente pensa um pouco mais, por que ele envolve a gente nisso? Por que nos envolver nisso? Por que precisa da gente para começar? Deus não podia fazer tudo sozinho? Se Ele é Deus, o dono do projeto, estabelece Ele o reino. E pronto, está tudo feito. Não é? Na obra da criação, por exemplo, Ele não pediu ajuda para nós. Ele pediu. Fomos nós, por exemplo, que organizamos as praias. Foi nós. Cada um de nós pegou uma pazinha e foi espalhar areia e conchinha. Foi nós que demos ordem à onda. Você vai até aqui, pronto. Foi nós. Ele não pediu nossa ajuda. Na hora de inventar os mamíferos, os répteis, na hora de pensar sobre as aves, você pensaria, por exemplo, numa arara, aquele pássaro lindo, ou num tucano, que tem aquele pico maior que o próprio corpo. Só o Senhor para pensar fora da casinha. Numa girafa, aquele negócio grande. Todos os peixes, por exemplo, do mar, que ainda nem conhecemos. Nem conhecemos. Aliás, a gente só apareceu no 6º dia. Ele já tinha criado tudo. Nós só aparecemos no 6º dia. Deus fez tudo sem a gente, mas Ele deu ao homem o privilégio de colocar os nomes. Lembram? Chamou Adão, põe o nome aí, nesses bichinhos. Foi Adão. Até hoje nós fazemos isso. Até hoje, quando nós descobrimos uma nova espécie. Coisas de Deus. Privilégio que Ele nos dá. Essa bondade, graça de Deus. Então por que Ele precisa da gente agora para essa obra aqui? Por que Ele nos chama para ajudar nisso? Veja, não é que Ele precisa, é que Ele quis nos envolver. Ele quer nos envolver. Ele quis nos dar este privilégio de sermos parte do estabelecimento do seu reino. Jesus veio para estabelecer um reino que faz com que todos os outros reinos ou reinados deste mundo sejam como pó perto do que ele traz. Quando olhamos para a história, para os maiores impérios, o Medo-Persa, o Babilônico, o Macedônico de Alexandre, o Mongol, o Otomano, o Britânico, até mesmo o Romano, nenhum deles se compara em extensão e duração ao reino de Jesus Cristo. Nenhum deles. Um reino que já dura mais de 2000 anos e que está sendo espalhado por todas as eras, línguas e nações, e que vai durar para todos sempre. Para todos sempre. E Jesus, nesse momento aqui do texto, está começando essa obra. Um reino com inumeráveis súditos, que seriam chamados ao longo da história para uma unidade de comunhão nele. Uma unidade de comunhão, um reino estabelecido por ele. Mas ele não veio, entretanto, para permanecer fisicamente aqui conosco, não é? Ele veio com a missão muito específica de viver, morrer, ressuscitar e subir aos céus.
e aprouve a Deus, no seu plano de eterna sabedoria, enviar o Espírito Santo, aquele que habitaria em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que nos convence. Sem o Espírito de Deus, nós não enxergamos, nós não vemos, nós não cremos. Nós não cremos. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme está lá em João 16:8. E Ele chamaria, e Ele capacitaria pessoas, pecadores imperfeitos como nós, para levar adiante a mensagem do reino, em cuidar da sua igreja, em cuidarmos uns dos outros como irmãos, aprendendo e ensinando a sermos esta unidade de comunhão nele. Só existe comunhão no Senhor, nele. E seria de gente assim, como nós, sem muito a oferecer. Sem muito a oferecer, porque o que importa é o que ele faz. É o que ele está realizando. O nosso treinador. O que ele está realizando em cada um de nós. E ele faz isso no meio do seu povo. Sempre no meio do seu povo. Entenda isso, querido. É sempre junto. Billy Graham disse assim: toda vez que um homem ou uma mulher, toda vez que um homem pensa em navegar longe, em navegar sozinho, para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Sempre o diabo vai estar com um barco estacionado para você montar e ir longe. Nós somos chamados a fazermos discípulos em todas as nações e em todos os lugares, porque Jesus quis que fosse assim, que a gente fosse contando e testemunhando para quem não crê ainda. E Ele nos inclui na implantação do seu reino. E esse reino vai crescendo, este reino vai avançando. E a gente envia pessoas, missionários, como nós vamos enviar agora Anselmo, Cate e Arthur. Este é o nosso papel, para que eles vão lá onde nós não podemos chegar e eles possam contar sobre esse Deus maravilhoso que nos salvou. Aqui é o comecinho dessa história, quando a gente lê esse texto. 12 homens com uma missão, enviados por Jesus Cristo e inspirados pelo Espírito Santo. Os discípulos, ao longo da história, fariam exatamente isso. Nós não somos apóstolos, mas continuamos no processo de fazer discípulos. Essa é a nossa missão como corpo, como unidade, como parte do seu reino. Como parte do seu reino. Perceba que o nosso coração precisa estar nisso e ver esse reino avançar, se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Alguns poucos de nós, quando nós olhamos, são alguns poucos que serão chamados para serem enviados para as nações, para contextos onde ninguém quer ir, para contexto que ninguém acredita. São alguns poucos. Quando nós olhamos para a igreja toda do Senhor, são poucos que vão. Mas todos nós podemos, devemos e temos o privilégio de contar por aí, de contar nas escolas, de contar para o teu vizinho, de contar na tua rua, de contar no teu trabalho.
Todos nós podemos e devemos ter esse privilégio de contar sobre este rei, de contar sobre este reino, deste plano eterno que foi estabelecido antes que o mundo existisse, que mudou a sua rota e que transformou o seu coração, meu amado. Ou está transformando, né? Nós caminhamos de glória em glória, sendo transformado por este doce Espírito Santo dia a dia. Assim como mudou a minha vida, mudou os meus planos, o meu destino. Graciosamente Ele nos inclui no seu time, mesmo a gente não sabendo jogar, mesmo a gente sendo um monte de perneta. Ele nos ensina, o Espírito Santo vai nos ensinando a jogar. Então só venha. Pode vir, querido, só venha, porque o mais, ou tudo, Ele faz. Ele faz, Ele realiza. Nós, como discípulos, nós exaltamos o Senhor, a sua glória, o poder de Cristo, justamente na nossa fraqueza e na adversidade. E na adversidade. Olha aqui a lista dos convocados. Essa lista é tão intensa, tão interessante. A gente acha que para ter real unidade, nós temos esse pensamento, que para ter real unidade é preciso que haja uniformidade em tudo. Nós nos reunimos numa comunidade, numa assembleia, numa agremiação de semelhantes, com um objetivo único e específico de glorificar ao Senhor, de glorificar a Deus. Muitas vezes nós achamos que a real unidade depende de nós pensarmos todo mundo igual, ou termos a mesma origem. Assim a gente evita o conflito, porque o conflito não é bom, né? Para nós o conflito não é bom. Mas olhem esse grupo aqui, que é unido em torno de Jesus Cristo. E essa é a diferença, estar reunido em torno de Jesus Cristo. E como este grupo aponta para a igreja, de como a igreja seria ao longo das eras. É isto que esse grupo está apontando. Nós temos aqui, curiosamente, duas duplas de irmãos, né? Vocês perceberam? Pedro e André, ou Simão e André, né? Jesus apelidou, por assim dizer, né? Tirou Simão e pôs Pedro. Sabe por quê? Porque ele sabia que Pedro seria uma baita rocha na sua igreja. A outra dupla, Tiago e João, filho de Zebedeu. Ao que parece, os dois têm o seu próprio negócio. Eles eram pescadores, assim como outros. Dois grupos de pescadores. Não eram homens os mais impressionantes da Judéia, nem da Galileia. Gente simples, que está lá fazendo o seu trabalho. E um dia, chamados pelo Senhor Jesus, para simplesmente mudar a história do mundo. Jesus nos chama para mudarmos realidades de vidas quebradas, assim como um dia fez conosco. Tiago e João talvez tivesse aqui um pouco mais de condição, um pouco melhor financeiramente. De qualquer forma, é gente pequena, da região mais menosprezada do país. Será que seria assim que você começaria o seu reino? Será que seria assim que você convocaria as pessoas para estar com você? Será que seria assim?
Provavelmente não, porque nós não temos a sabedoria do Senhor. Nós não temos. Talvez você ache que não será tão útil no reino de Cristo por causa da sua origem. Talvez por você vir de uma família sem muitas condições, ou pouca educação formal, ou sem renome na cidade. Talvez tenha a ideia esquisita e errada de que só para servir a Deus, para servir Cristo, precisa ser famoso, de ser grande na cidade. Ou talvez a sua preocupação não seja tanto sobre condições sociais, mas talvez seja o teu histórico da sua vida pregressa, sua ficha suja de pecados. Talvez seja isso. Lembramos de Levi ou Mateus, um publicano associado ao governo romano, gente de péssima reputação. Eu falei de manhã que quando nós assistimos aquela série, como é o nome? Chosen, parece que romantiza um pouco ali o Mateus, né? Mas é gente de péssima reputação. E os fariseus ficaram bem nervosos. Os escribas não gostaram em nada de ver Jesus associado com aquele tipo. E se Jesus te chamou, meu querido, você pertence ao reino. E é um chamado mais elevado do que qualquer outro. Porque é o Senhor que está te convocando. Não é o presidente da República te chamando para compor o seu gabinete. Ou um grande empresário te chamando para você compor a sua diretoria. É muito mais que isso. Não é um projeto humano, amado. Isso aqui não é um projeto humano, é um projeto divino de transformar pecadores em santos. Em santos, em gente que parece mais, cada dia mais, com Jesus. É o projeto de justificar gente que não vale nada mesmo, assim como eu. Gente cuja história feia está sendo redimida por aquele homem que andava pela praia no mar da Galileia e chamava e convocava homens e mulheres para segui-lo. Para segui-lo. Você acha que Pedro, Tiago, João, André são gente sem pecado? Você acha isso? Claro que não. Basta a gente ler o resto do livro e nós vamos ver eles mostrarem a cara. Porque nessa seleção, o que importa é o treinador. Não somos nós. É o que ele está realizando em nós. O que importa é o treinador. Não é com bem você vem servindo. É ele. Veja essa equipe que Jesus monta aqui. Tem gente aqui de diferentes maneiras de pensar. Nós temos aqui até o próprio Mateus Levi, um cara que não tinha nenhum pudor em servir o Império Romano. Aquele que estava dominando sobre o seu próprio povo, sobre os judeus. Trabalhava por os invasores, por assim dizer. E nós temos um outro aqui, o tal de Simão Zelote. Você já estudou sobre ele? Sobre o que é esse Zelote? Zelote eram exatamente os grupos mais rebeldes, aqueles dispostos a pegarem armas, em buscar insurreições, alguns dispostos à luta armada para libertar pela guerrilha. Esses são os zelotes. Mateus trabalhando para o governo invasor
E Simão, do grupo da turma que estava disposto a pegar em armas para livrar deste governo opressor. E Jesus coloca os dois juntos e fala: vamos, vamos, vem comigo, vocês agora são parte do meu reino. Unidade, apesar de coisas enormes que nos separam. A gente precisa entender isso, irmãos, na caminhada. Você não precisa pensar exatamente igual ao seu irmão para servir ao Senhor. Porque se você for esperar pensar igual a todo mundo para trabalhar em prol do reino, você não vai andar. Você vai ficar no mesmo lugar. Uma outra situação, nós temos aqui diferentes regiões de Israel. Alguns eram da região de Betsaida, outros da região de Cafarnaum. Tem uma história famosa, não tem? Quando chegam para Bartolomeu, conhecido também como Natanael, para falar sobre Jesus de Nazaré. Lembra o que ele responde? O quê? Da onde? De Nazaré? Pode vir coisa boa de lá? Esse era quem Jesus chamou. Ou seja, a gente vê esses conflitos regionais que existiam neste tempo também. Este preconceito que nós temos, não é? De lá. Nós sempre seremos, queridos, sempre. Esta é a igreja do Senhor, Ele sempre vai ajuntando este povo diversos, irmãos, para caminhar em unidade. O Senhor é assim, e o Senhor vem chamando isto por toda a história, formando em nós a imagem de Cristo, o caráter de Cristo sendo forjado em nós, nos tornando semelhantes a Ele. Uma unidade de uns aos outros, assim como o Pai é com o Filho. O Senhor faz isso na sua igreja. Ele junta gente de todo lado. Olha para a diversidade que nós temos aqui. Vários sotaques, costumes, histórias distintas, diferentes, forma de pensar de coisas secundárias, diferente, gente muito diferente de você, muito. E o Senhor faz isso, Ele realiza isso, Ele chama, Ele convoca. Por isso que não há lugar na igreja do Senhor para ter esse preconceito, para diminuir outros grupos étnicos e de dizer sobre tal origem ou sobre esse grupo não serve, este grupo não importa. Esta é a maravilha de Deus, esta diversidade criacional do Senhor, que quis fazer gente diferente, quis trazer gente diferente de todo lado. Ele nos fez assim. O reino dele envolve isso. O reino de Deus tem todos os sotaques, todas as línguas. Essa é a maravilha desse time, deste bando. E quando nós olhamos ainda mais para isso aqui, nós encontramos diferentes temperamentos também. Tem gente que nós olhamos e logo pensamos, não, eu não lido bem com essa gente. Às vezes nós temos esses conceitos. Eu não sei lidar, eu não ligo bem com esse tipo de gente. Mas a gente olha para Pedro. Quando nós mergulhamos e olhamos para Pedro, um impulsivo para o bem e para o mal. Um cara que nesse momento era tudo, menos uma rocha. Menos uma rocha. Tiago e João
Eles foram apelidados em um certo momento, não foram? Você lembra do apelido deles? Filhos do trovão. Filhos do trovão. Eles que são cheios de pedidos malucos, não é? Que chegaram para Jesus: eu quero ficar à tua direita, lá no céu, eu à direita, eu à esquerda, né? Querendo que venha fogo do céu. A gente lê o Evangelho, as cartas de João, e pensamos: eu queria ser amigo dele, desse João. João deve ser um cara super legal, o discípulo do amor, o cara que escreve e ele derrama amor quando ele escreve, não é? Você queria conhecer João depois do que Cristo fez na vida dele. Depois. Não João, filho do trovão. Acho que ele não seria tão legal assim. Muitas vezes nós não enxergamos o processo de transformação que o Senhor realiza. O processo de nós sermos aperfeiçoados e moldados pelo Senhor, aquilo que Ele está realizando. Sabe por quê, queridos? Porque não é o que você era antes de Cristo, é o que Ele faz com você depois. Ele pega pessoas difíceis e as transforma. Ele pega pessoas impulsivas e as acalma. Ele pega pessoas tímidas e as dá coragem. Ele nos dá uma nova vida, uma nova vida. O que nos parece, amados, o que nos parece queimar e doer hoje, na verdade, está nos curando. Está nos reunindo o que nos quebrou, o que nos separou, provações que nos refinam e restauram a nossa comunhão, de dores que não deixam de ser reais, mas pode ser sim o início de uma caminhada de reconciliação. Nós passamos por este processo. E os processos do Senhor vai separando as impurezas do nosso coração e vai revelando a essência de Cristo em nós. É Cristo em nós. Essa é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. Não é um sistema religioso, amados. Nós não estamos falando de um sistema religioso. Nós estamos falando de uma nova existência, uma nova vida em Cristo Jesus. E nós podemos notar ainda neste grupo que eles têm diferentes impactos na história da humanidade. Pedro e João e Mateus escreveram livros inspirados pelo Espírito Santo, livros que mudaram o mundo. Eles tiveram este privilégio. Tem alguém mais aqui? Quando olhamos para este grupo, Tomé, tem algum livro? Não tem. Felipe? Também não. Tiago, filho de Alfeu? Procura aí no Novo Testamento se tem algum livro, alguma carta dele. Tem um Tiago, mas é outro, não este aqui. Ou seja, Deus quis usar alguns para fazer isso. Soberania do Senhor. A gente queria saber mais sobre este Tiago, sobre Bartolomeu. Nós não sabemos quase nada. E está tudo bem. Alguns terão muito impacto visível na história e serão lembrados ao longo dos anos. Outros não. E está tudo bem. Porque o que importa é o que o Senhor está fazendo.
o que o Senhor está realizando. Aliás, é muito interessante o final aqui. A dica que o autor dá para a gente. Judas Iscariotes, que se tornou o quê? Tipo, de olho nesse cara. De olho nesse cara. Não vira as costas para ele. Não vire as costas para ele. Lucas está dizendo, um dos 12 vai aprontar. É muito interessante esta nota sóbria e séria. É muito interessante. Sempre tem gente, e é um alerta isso aqui. Sempre tem gente que parece estar no grupo dos discípulos, mas não é um discípulo. Até aparenta piedade e serviço e proximidade com Cristo, mas é um ímpio. Mas é um ímpio. Essa equipe é muito interessante também porque ela resolve alguns dos dilemas nossos, alguns dos nossos problemas básicos, né, que nós temos em comunidade. Nós temos problemas com unidade e com diversidade. E este grupo de discípulos desafia nossa dificuldade com unidade. Às vezes a gente resiste um pouco à unidade, porque nós queremos nos afirmar como indivíduos únicos. Adolescentes e jovens, vocês estão ouvindo muito isso na nossa cultura, sobre como você precisa se descobrir, quem você é e ser diferente de tudo, não querer ser massa de manobra, não querer se perder do grupo, ser aceito. Às vezes a gente tem medo da unidade, porque a gente quer afirmar a nossa autonomia, a gente quer afirmar a nossa voz única, mas é na unidade, amados. É na unidade que você pode ser diferente com os seus irmãos. E além de diferente, permanecer unido, porque nós estamos em torno de Jesus Cristo, como esses discípulos. Porque Jesus é o nosso vínculo da comunhão. Ele é o nosso vínculo. Esse grupo também desafia nossa resistência à diversidade, porque nós queremos a estabilidade, não é verdade? Nós queremos estabilidade, estabilidade de nos sentirmos parte de algo. E é muito diferente as coisas quando elas estão desestabilizadas. Às vezes a gente resiste a certas pessoas. Nós não resistimos a métodos, a nova direção. Na verdade, o nosso coração resiste a pessoas. Nós temos resistência às pessoas. Aquelas que vão chegando na igreja, e a gente às vezes fica pensando, agora a igreja começou a mudar, né? Eu não conheço mais ninguém. A igreja vai avançando, vai crescendo, e a gente não conhece mais todo mundo como nós conhecíamos alguns meses atrás. Não é? Não é mais aquela velha turma, aquele clubinho exclusivo, fechado. Mais uma vez, eu falei aqui na palavra passada, os ministérios, queridos. Os ministérios, eles são essenciais no desenvolvimento da igreja, mas eles não são um fim em si mesmo. É só uma forma de organização e que para que todos possam servir na sua vocação, mas ele não é um fim em si mesmo. Precisamos entender como cristãos que nós somos parte do todo. O nosso compromisso e aliança é com o corpo de Cristo, com a igreja. Ninguém vai ver por aí uma perna andando sozinho.
Não vamos ver por aí uma perna pulandinho, sozinho. E nem vamos ver um dedo coçando a cabeça sozinho, sem a ajuda da mão ou do braço. Não vamos ver. Somos parte do corpo inteiro, amado. O teu compromisso não é um ministério, mas é com a igreja toda, com o corpo de Cristo. Por isso nós testemunhamos. Por isso nós somos testemunhas, tanto aqui dentro como lá fora. Porque nós representamos aqui dentro e lá fora o corpo de Cristo. É sempre o que Deus está realizando no bando todo, naquilo que o nosso Salvador está fazendo, porque nós teremos nele o mesmo destino final. Por isso nós somos esta diversidade, e é muito importante nós sabermos disso, irmãos, porque unidos em Cristo, nós temos nossa raiz na própria Trindade divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na diversidade de 3 pessoas, sendo apenas um Deus. E a igreja reflete isso. Nós refletimos isso, claro, de uma forma mais limitada, humana, mas refletimos esta unidade e esta diversidade do Senhor. Se verdadeiramente nascemos de novo, nós somos parte disso. E a gente deve amar isso, manifestar isso, amar essas diferenças, amar a unidade, a comunhão uns aos outros, amar o que o Senhor está realizando em nós e por nós, confiando no treinador, o Espírito Santo de Deus. Amados, seguir a Jesus é muito mais do que se aproximar para ver se respingam bênçãos em tua vida. É muito mais que isso. É ser salvo por Ele, aprender aos seus pés, fazer parte desse bando e cumprir o chamado, a sua missão. Você quer ser um no bando? Se você crê nele, você é. Se você crê nele, você é. E se você ainda não é um discípulo de Jesus Cristo, eu te convido hoje para sair dessa multidão de curiosos somente e se juntar a Ele. E se juntar ao Senhor. E entenda, amado, entenda, não é o que você tem a oferecer, mas é o que Ele vai fazer contigo. É o que Ele vai fazer, porque Ele vai te redimir, Ele vai te limpar, Ele vai te moldar para você ficar mais, cada dia mais parecido com Cristo. E não se preocupe, você não vai perder a sua individualidade, não. Fica tranquilo, pelo contrário, é seguindo a Jesus Cristo que você vai se tornar o que você foi feito para ser. É seguindo a Jesus Cristo que você vai se tornar mais e mais humano, um humano cheio da glória de que Deus te projetou para ser. E o pecado tem te atrapalhado nisso. E entenda, a igreja verdadeira, ela tem problemas sim. E isto não é sinal de derrota, isso é graça. É graça do Senhor. A mesma graça que te alcançou, ela tem alcançado o teu irmão. Por isso, nisto que nós temos comunhão, comunhão uns com os outros. Comunhão verdadeira que floresce aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Quando nós deixamos as máscaras caírem
Quando nós deixamos as máscaras, nós descobrimos o quanto temos em comum. Somos irmãos que andam na luz, dia após dia, confiando no poder da justificação pela fé, e que por isso vivemos a alegria e a liberdade de quem não precisa mais se esconder. Somos uma comunidade onde a graça e a verdade se encontram. E a cura é possível. A cura é possível quando a graça e a verdade se encontram, porque Jesus Cristo está presente. Porque Jesus se faz presente em nós. Nós temos a missão de carregar Cristo e fazê-lo conhecido. Alguns de nós no ataque. Alguns de nós no ataque, fazendo gol. Outros nas defesas. Na defesa, orando, resguardando a boa caminhada. Outros ainda sentados no banco, mas se preparando para entrar, sendo instruído na palavra. Outros no departamento médico, se curando, mas com aquela vontade de ficar bom e entrar por jogo. Alguns fazendo aquele meio-campo, distribuindo a bola, mas todos suando, todos trabalhando, unidos com o mesmo objetivo, que é de glorificar esse Deus maravilhoso. Talvez nenhum de nós vai ter o nome lembrado, talvez, como um dos grandes da igreja, e nós nem queremos, porque os holofotes têm que estar direcionados só para Ele, só para Ele. Os holofotes é para o Senhor, não é para nós. Daqui a 200 anos, com certeza, nenhum de nós estará aqui. Nenhum de nós. Talvez ninguém vai lembrar mais de nós, mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque nós estaremos felizes para sempre com Ele, no seu reino, junto com uma multidão de gente, unidos ao Senhor, um reino que nunca terminará. E louvado seja o Senhor por isso. Esta obra que Ele começou com os 12, está conosco agora, para darmos andamento. Ele nos convocou para anunciarmos as boas novas deste Cordeiro. E a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor.